A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo. Está começando mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E hoje nós queremos falar com você que fez a oficina, que já está ou está terminando, e aí pensa, meu Deus, tem surdo na minha igreja, o que que eu vou fazer? Ou terminei, e agora? Eu faço o quê? Eu vou para as igrejas, na minha igreja não tem surdo. Vamos conversar um pouco, porque às vezes a cabeça do intérprete, né, ai, a responsabilidade de traduzir, de falar e de dar assistência, né? Primeiramente, como a gente sempre diz, calma, o Senhor vai ajustar todas as coisas e vai direcionar tudo. E a gente vai passar aqui algumas dicas, algumas orientações que possam servir para você, que finalizou agora, ou já tem um tempo que finalizou, mas ainda não está atuando. Então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso. Quem está conosco novamente é a Amável, a paz do Senhor, Amável. A paz do Senhor, Pri, e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Então, Amável, terminei a oficina, e agora? E agora? O que que eu vou fazer? Irmãos, assim, bate um desespero, né? Porque eu estudei tanto, e se chegar um surdo, o que eu vou fazer? Irmãos, nós oramos muito, sabe, para que os irmãos fossem, né, estudar, aprendessem, e também para que os surdos vão, né, estejam nas igrejas. E tem até uma experiência muito rápida sobre uma irmã que acabou, né, a oficina, e agora, nas evangelizações de outubro, ela falou assim, eu vou esperar que um surdo vai chegar na minha igreja. E aí o surdo não foi, mas foi em outra igreja. E ela já estava esperando. E ela foi atender esse surdo. Irmãos, é isso. Se o surdo não chegar na sua igreja, com certeza vai haver uma movimentação rápida. E vamos, e pega intérprete, né? Porque quantas e quantas vezes já aconteceu da gente estar sentada na nossa igreja, recebendo a nossa bênção e bate, chegou um surdo aqui, Exatamente. Outra igreja, vai lá. Exatamente. E aí, esses tempos atrás, uma irmã, ela mandou mensagem, falou assim, Pri, eu vou trabalhar numa evangelização, só que eu não vou estar na escala. Como intérprete, eu vou trabalhar numa outra equipe, eu tenho que estar de preto? Ela até me perguntou, né? Aí eu falei, olha, eu sempre prefiro estar pronta. Sim. Por mais que você vá trabalhar em outra equipe, você não tem a obrigatoriedade de estar de preto. Mas se acontecer alguma coisa, se a intérprete que está abiscada não for, e se você está lá, você pode ir para lá. Ela, é verdade. Então esteja sempre pronto. Você que terminou a oficina, esteja sempre pronto. Ah, professora, eu vou andar de preto a vida inteira? Eu falei, não. Eu falei com ela, não. Leva uma blusinha preta, né? Deixa dentro um vestidinho, o que se der. E aí então... Já vai, né, com a saia. Com a saia preta, uma blusa colorida. já com metade já pronta, né? Isso. E aí eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar. Mas às vezes eles têm muitas dúvidas referente a terminei a oficina, já sou intérprete. A função do intérprete é como qualquer outra função. Então você vai passar pelo seu ministério. Se você já tem surdo na sua igreja, certeza que o seu pastor já pediu para você estar dando assistência, para você estar fazendo uma interpretação, nem que seja sentado, mas para você já estar dando assistência a ele ali, porque querendo ou não, ele precisa ir para o culto e entender o que está acontecendo no culto. Então, mas não tem um surdo na minha igreja, eu já sou intérprete, aí tudo é conversar com o seu ministério. Vai passar no grupo de intercessão, né, Amável? Vai consultar. Vai consultar, exatamente. E aí é não entrar em desespero e começar a se envolver. Uma coisa que a Amável trouxe no episódio passado, que a gente estava falando sobre trombetas, da gente viver a obra, né? E aí, quando a gente se envolve, como assim que eu vou me envolver no trabalho? Tem os manaíns, né? Irmãos, a gente sempre fala que o Senhor não chama gente desocupada. O Senhor sempre chama a gente que fica fora o dia todo, né? Então, assim, se envolva na obra. Ah, Amável, mas ninguém me chamou, meu irmão. Espere ninguém te chamar, não. Se tiver algum evento, senta lá na frente e fala, eis-me aqui, tô aqui. Ah, porque a pessoa vai achar que eu quero interpretar. Não, irmãos, a Libras não é só para ficar lá na frente, mas é para dar assistência. Exatamente. Sabe, é para aprender. E assim, eu tenho uma vivência de aprendizado porque eu fiquei 2 anos olhando no Maranhão, eu subia todo seminário.
Aí o pastor fala, você vai olhar, porque é olhando que você aprende. É isso, ó. Ah, fez esse sinal? Vou anotar. Irmã, que sinal é esse? E é isso, é assim, acabar a sua oficina não fala, vou estacionar aqui e já tá bom demais, irmãos. Não. O Senhor, Ele tem muitos surdos, sabe? Que querem mesmo, sabe, se achegar. Nós temos amigos surdos, né, Pri, que Sim. falam assim, eu preciso voltar. Hoje mesmo, eu vi de uma surda, ela falando assim, Amable, como os intérpretes Maranata são diferentes. Eu fiquei, sabe, numa alegria, porque mesmo que ela não esteja mais junto, aqui conosco, ela sabe sobre a obra, o comprometimento, Conhece, o trabalho, né? e é maravilhoso. E querendo ou não, a semente foi plantada. Sim. Então, se ela sabe, ela lembra, ela vai um dia, em nome de Jesus, voltar para estar conosco novamente. Sim. E aí vem outras dúvidas. Pri, aí eu estou interpretando que tem surdo na minha igreja. Sim. Ok. Tudo bem. O louvor até que dá, porque eu sei um pouco a letra. Apesar de que muita gente acha o louvor fácil. Não, é o pior. Mas eu acho o mais difícil. É o mais difícil, é o louvor. Mas normalmente a mensagem assusta mais os irmãos. E aí, o que eu faço quando o pastor começa a falar muito rápido? Eu vou fazer o quê? E aí? Qual a dica que você daria pro... Começou a falar muito rápido. Gente, uma coisa, ó, esses dias a irmã falou bem assim, Pri, estava vendo sua interpretação. Eu falei, gente, eu não posso ser parâmetro para vocês, porque eu interpreto muito rápido. Mas eu penso, Então, sua mente funciona muito rápido. porque eu falo rápido e a minha mente funciona rápido. Mas façam devagar, né? Adapta. Escutem. 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 Escutem a pregação, veja qual é o tema. Por muitas vezes vocês vão pegar surdos, que é a primeira vez que está chegando, o Senhor está trazendo muitos surdos. Não só aqui no Brasil, mas de fora também, muitos surdos. E aí eles não sabem o mínimo da Bíblia. Não sabem. Aí às vezes o pastor está pregando sobre Nicodemos. Quem é Nicodemos? Aí ele está falando já diretamente para a igreja. Vamos supor que é um culto de terça-feira, que é um culto mais doutrinário, ou que é uma escola bíblica dominical livre, está trazendo uma coisa que é mais voltada para a igreja, para os servos, aí está ali. Mas quem é Nicodemos? Ele vai falar, meu Deus, quem é Nicodemos? Ele vai estar pregando sobre Nicodemos, pega o teor profético, guarda o teor profético que ele está trazendo e explica para ele o que é Nicodemos. Nicodemos é assim, um homem chegou para Jesus, perguntou como é que ele faz para ser salvo, parará, parará, parará. Jesus falou, você tem que nascer de novo. Ele falou, como assim nascer de novo? Então explica, né, para ele o que é. Ouve, traz o contexto, que a gente muito fala, né, contextualiza aquilo que está sendo dito. Eu acho que é uma das dicas que deixa a gente mais calmo do que seguir passo a passo aquilo que o pastor está querendo dizer. Sim, até porque a Libras não tem a mesma estrutura, Sim. né, Uhum. do português. Então, assim, irmãos, a dica que é viver a obra, né, se envolver e ler a palavra do Senhor. A gente sempre fala, lá fora, né, a gente estuda e fala assim, você tem que fazer um curso, e aí você faz uma formação, a continuada, vamos fazer uma formação, uma live. Irmãos, a formação do intérprete na obra é viver a obra. E a gente pensa, então tá fácil. Não. Às vezes você tá lá na sua igreja sem o surdo. Se tivesse um surdo aqui, o que eu iria fazer? Eu não sei essa palavra. Vou escrever, o sinônimo. Minha Bíblia é uma Bíblia de estudo? Eu tenho uma tradução só da Bíblia? Não, intérprete, você está vivendo errado. Tem que ter várias traduções da Bíblia. Tem que sentar e falar, é isso aqui, ó. Exatamente. No grego, no hebraico, no latim, no aramaico. Exatamente. É assim. Tem que aprender o grego? Não precisa, mas pelo menos tem que ter uma Bíblia que saiba. Uma Bíblia que saiba e que te ajude a entender o contexto da melhor forma possível. Então, respira, primeiro respira, né? Sim. Ouviu, falou muito rápido, um contexto que não estou conseguindo, pega o contexto, pega o teu profético e traz isso, né? Encurta isso, viva isso. Então, vocês já sabem, vocês já vivem a obra, vocês já estão trabalhando já e se envolva. Vai para os seminários. Pri, não estou na equipe, mas eu vou para fazer seminário. Ótimo. Senta lá na frente, né? Tem lugar para sentar lá na frente? Senta lá na frente.
fica próximo, tem surdo, converse com surdo, diálogo. Viu um surdo cego? Gente, não tenham medo do surdo cego. favor. Por favor. Logo vocês não vão chegar abraçando, Já tocando. tocando. Não. Conversa com o intérprete, está com surdo cego, se apresente para o intérprete, fala, eu quero conversar com ele, porque ele vai falar e aí ele não vai tomar um susto, né? Porque ele pode se assustar. Então, chega a conversa, não tem nada melhor do que a gente conversar com o surdo para que a gente possa se desenvolver. Desenvolver em quê, Pri? Desenvolver na sua Libras, para você sinalizar e para você entender. Porque eu acho que, para mim, o mais difícil era entender o surdo. Ele O cognitivo, como que o surdo como pensa. ele pensa. E assim, né, Pri, a gente só entende como o surdo pensa vivendo com o surdo. Nós já tivemos essa experiência de viver com o surdo todo dia. Irmãos, é assim, o surdo ele é muito visual. Muito, 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 muito visual. Então, assim, vivam com o surdo. Se tem um surdo no supermercado do lado da sua casa, vai no supermercado. Ah, Mabel, mas às vezes eu não tenho dinheiro para comprar, não precisa comprar. Vai lá conversar com o surdo. Exatamente. Aproveita, evangeliza, chama eles, né, para participar. Se disponibiliza, olha, eu sou intérprete, se quiser, eu interpreto aqui, né, uma comunicação. E é isso. E começar a praticar, porque a prática é o essencial. Sim. Que nós precisamos, né? E para a gente encerrar, agora no Além das Palavras, o Vinícius, ele vai contar algumas experiências que eles viveram com surdos, né? Tanto lá em São Paulo, como também em outras localidades. Eu tenho certeza que os irmãos vão receber uma bênção. Vamos assistir? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com os irmãos aqui no Seminário de Acessibilidade, compartilhando um pouco dos testemunhos, das bênçãos que temos recebido da parte do Senhor por meio deste nobre trabalho. Sabemos que o Senhor tem um plano de salvação ali para cada um e o Senhor tem usado os irmãos para tornar a palavra de Deus acessível a todos. Bom, meu nome é Vinícius, eu faço parte aqui do trabalho de acessibilidade da região São Paulo, juntamente ali com a equipe de Libras, trabalho de assistência ao surdo e surdo cego. E aqui eu gostaria de compartilhar algumas experiências com os irmãos daquilo que o Senhor tem feito e operado em nosso meio. A primeira experiência, ela vem aqui de uma das nossas igrejas da área sul de São Paulo, e nós estávamos ali fazendo um Evangelho Sem Fronteiras, porque estava ali consagrando mais uma igreja, e ali nós tínhamos um grupo de surdos, um grupo de intérpretes, e naquele momento em que estávamos cantando os louvores e sinalizando em Libras, uma das nossas irmãs surdas reconheceu um vizinho ali, um senhor surdo, e ali ela pôde proclamar o Evangelho àquela vida. Vejam só, na rua de trás da igreja, já um surdo, e ali a semente foi lançada. E uma outra experiência, um dia nós estávamos também ali, já fechando a igreja, encerrando o culto, e passou na frente da nossa igreja uma surda. E nós temos ali na porta, né, a placa de acessibilidade em Libras. E ali na hora, uma das nossas irmãs reconheceu aquela surda e falou, olha, eu interpreto para ela na escola. E quando a gente fala em São Paulo, a magnitude, as distâncias são muito grandes. Então, veja só, a Escola da Surda era numa cidade aqui da região metropolitana de São Paulo, e aqui nós estávamos falando da capital. Então, aquela intérprete, aquela irmã da igreja, jamais poderia imaginar que uma pessoa surda que ela conhecia ali do contexto externo era vizinha também da igreja. E ali veio não só ela, mas o pai, a mãe, o irmão, e tiveram uma grande experiência numa evangelização de crianças. Nessa evangelização de crianças, eles se definiram. O Senhor falou com eles e hoje ela continua ali junto com a sua família. Muitas das vezes o irmão intermediário indo ali só, sedentos da palavra de Deus, e nós glorificamos o nome do Senhor, porque através desse recurso, que é falar que aquela igreja possui intérpretes de Libras, o Senhor opera para salvação de vidas. Uma outra experiência que o Senhor também nos concedeu foi ver os nossos irmãos surdos alcançarem lugares que
eles não imaginavam. Nós temos um jovem surdo ali de uma das nossas igrejas também da área sul, que ele estava pedindo uma bênção da parte do Senhor. Ele queria muito uma vaga numa escola bilíngue para surdos aqui da Prefeitura de São Paulo. E nós começamos a orar ali por ele, para que o Senhor preparasse, porque como tem poucas unidades ali, acho que 1 ou 2 unidades com ensino médio, então ele queria uma bênção da parte do Senhor. Nós, toda a igreja, pagando um preço em favor deste assunto, e ele conseguiu uma bolsa numa escola particular de surdos, sem pagar absolutamente nada, e aonde ele está cursando não só o ensino médio, mas também o curso técnico. E ele viu o cuidado do Senhor na vida ali do jovem. Ele estava ali passando de adolescente para jovem e viu esse cuidado especial da parte do Senhor por ele. Um outro testemunho, já para finalizar aqui a nossa participação, é falar dos seminários. Os nossos seminários, nós temos recebido um grande número de surdos. Pelo menos uma vez por mês, esse grupo de surdos se encontra nestes seminários. Normalmente de 15 a 20 surdos. E o Senhor tem operado, não só surdos, mas também surdos cegos têm recebido o convite e têm podido também estar conosco louvando o nome do Senhor. Ali naquele momento eles participam da transmissão, da palavra de Deus, do ensino da doutrina e recebem por parte dos pastores uma assistência individualizada, onde o Senhor fala ali com cada um, ministra nos corações e não só a eles, mas também os seus familiares. E isso não acontece só com os surdos, mas com toda a classe de acessibilidade. Então nós temos ali classe de crianças, pequenos, jovens, e o Senhor opera de uma maneira especial, não só nesse público-alvo da acessibilidade, mas em todas as famílias envolvidas. Louvado seja o nome do Senhor por esse trabalho, que o Senhor continue esforçando, dando essa força para as mãos dos servos, não só os intérpretes, mas os irmãos que trabalham nessa grande seara, nesse grande trabalho tão nobre da parte do Senhor para as nossas vidas. A paz do Senhor Jesus. Viu que maravilha? Como é bom a gente ver, primeiramente, o surdo se desenvolvendo, porque em uma das experiências ele traz ali, que o surdo ele entendeu que o Senhor que foi abrindo as portas para ele ali. É maravilhoso demais. Isso é ver o surdo crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Isso é primordial. Eu acho que isso é o que mais nos traz satisfação como intérpretes sendo usados nas mãos do Senhor. E antes da gente encerrar, a gente estava aqui comentando, lembrando sobre algumas orientações que a gente já vem passando para os irmãos. Se os irmãos puderem, voltem na playlist de Libras Sinais de Vida. Tem lá no começo do programa, a gente conta várias experiências do começo do trabalho, das orientações que o Senhor nos deu referente ao trabalho, referente à ética, à postura, às vestes, para as irmãs, o cabelo, como se ajustar. Ah, Priscila, mas eu acho que isso já passou. Gente, a orientação ela é eterna, Se Deus é eterno, a orientação ela é eterna. E aí a gente lembra sempre que a gente não cansa de se falar. Jamais, igual Paulo, não canse de dizer as mesmas coisas. Sim. E é isso mesmo. Então, o intérprete, ele está de pretinho, ele está com a maquiagem sóbria, Nada que vá chamar muito mais atenção escandalizar, do que vai escandalizar. A gente sabe o que escandaliza. O que tira a atenção, sim, Porque sim. tira a atenção tanto do surdo quanto também dos irmãos que estão lá na frente vendo. Sim. Vai tirar atenção, vai chamar atenção, vai ser algo que vai tirar a comunhão, talvez, de outros irmãos. Então, só seguir aquilo que já foi orientado. Irmãos, assim, isso acontece no nosso meio, Nós, principalmente que somos irmãs, às vezes a Pri fala assim, Amábile, você não acha que você exagerou no batom? Tira, ou a Pri também, Pri, o cabelo. Então, assim, sempre lembrando, porque realmente nós somos falhos, nós somos humanos, e aí às vezes acontece, Pri, esqueci. Mas aí antes que a pessoa vá na frente, a Pri me chama. Gente, Amábile, essa roupa aqui não tá legal. Vai lá e troca várias vezes, Pri, amiga? Várias. Vai lá e troca, essa roupa não tá legal, ajusta sabe, o cabelo, tá mostrando. Faz assim. O brinco, vai lá e troca esse brinco que tá, chamando a atenção. Então é isso, nós somos um corpo. E aí fala assim, não gostei.
sabe, que a Pri falou, mas a Pri vai me falar sempre, porque orientação do Senhor não é ultrapassada, sabe? Então, se o Senhor falou, a orientação é eterna, igual a Pri falou. E a palavra mesmo fala, né? Receber o profeta como profeta e receberá o galardão de profeta. É isso. Então, se a gente obedece aquilo que foi orientado, o benefício é só nosso, não é de mais ninguém, né? E não tem nada melhor do que a gente ser escondida quando a gente é muito exposto. Então, hoje nós vamos finalizando esse programa, mas a gente volta nos próximos, aí a gente começa a falar da EBD. A gente volta sobre o tabernáculo, a gente já está estudando sobre as cortinas, aí vai começar a estudar sobre o pátio. Então, a gente vai trazer aí alguns elementos do tabernáculo. E se tiverem dúvida, deixa aqui no comentário quais são as dúvidas do tabernáculo que os irmãos têm, para que a gente possa recolher essas dúvidas e preparar um programa de acordo com a necessidade dos irmãos. Amável, obrigada, minha querida, mais uma vez. Que isso, Pri, foi uma bênção, que o Senhor abençoe aos irmãos. E outra coisa, estudem o português para depois nós estudarmos a Libra juntos. Exatamente. Então, assim, nós encerramos nosso programa. A todos, a paz do Senhor Jesus.